Excelente noite a todos. Mais uma vez eu tenho o prazer de estar aqui com o nosso projeto em 2022, Vozes que Não Se Calam. E com a temática da representação política das comunidades tradicionais. Hoje eu tenho a honra, o prazer, a gratidão de receber. Para mim, se não a maior, com certeza está entre as maiores ativistas que esse Brasil já teve e terá durante a sua trajetória de vida, de luta. Ela nunca deixou as suas funções como líder, como mulher, como mãe, como profissional, como ser humano, e ainda conseguiu trazer com a maestria de poucos, com a inteligência, com a capacidade de transformação, com a capacidade de renovação, com a capacidade de interlocução com todos e todas que desejaram falar com ela. Uma pessoa que dispensa maiores comentários e com certeza vão me faltar adjetivos para poder falar da mãe Ieda, presidenta do Movimento Negro Unificado, esse movimento que esteve presente no Brasil não só na redemocratização desse país, mas esteve presente em lutas que o nosso povo negro sempre teve, mesmo fora do período da ditadura, a partir de 85, com as diretas já, nós enfrentamos muitas situações no IBGE, com questão de raça e cor, em outras situações, como na ECO 92, no Rio de Janeiro, onde nós brigamos em favor da natureza. Enfim, uma pessoa que sempre esteve junto da sociedade, sempre esteve junto ao povo negro. Seja bem-vinda ao Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais. É uma honra receber a senhora aqui. Esteja à vontade para a senhora dizer ao nosso povo o que o nosso povo precisa ouvir. Muito bem-vinda. Eu que agradeço este convite. E sempre que posso, eu agradeço aos nossos, aqueles que vieram antes de nós, aos nossos ancestrais, que garantiram com toda a força, com o sangue derramado nesse país, as nossas vidas. Estar hoje aqui no fórum, conversando com vocês, trazendo um pouco da história do movimento negro, das nossas possibilidades de lutar contra o racismo religioso, contra o racismo que dilacera as nossas vidas. Então, este é um espaço de resistência. É mais um terreiro com autoridades civilizatórias que podem, sim, falar que nós enxergamos o mundo de uma outra forma, que nós cultuamos, que nós cuidamos da natureza, das energias acumuladas nos corpos dos seres humanos, mas também na natureza, nas águas. A gente traduz algumas energias e possibilidades de sermos melhores quando a gente respeita a individualidade de cada ser humano nesse país. Cada negro, cada negra que durante 400 anos foram vítimas da pior, cruel situação que é a violação dos direitos humanos. A falsa abolição não deu conta de pedir desculpas para esse povo que morreu construindo o país.
Então, quando a gente diz, alguns dizem tolerância, outros dizem que é falta de conhecimento, nós chamamos de violência religiosa. Nós chamamos das pessoas que querem destruir o país ou que acham que o país só pode ser construído a partir de um único olhar. Nós estamos querendo dizer, nesses espaços, em todos os lugares, do Oiapoque ao Chuí, em todas as regiões desse país, que a visão tem que ser plural, que os nossos terreiros dão conta da diversidade. Nós temos vários problemas. Um dos que nós estamos enfrentando agora é a miséria, é a fome, é a falta de emprego. Nós caímos em um golpe bem dado por uma direita branca, machista, desumana, que quer nos destruir. Nós estamos aqui de pé para dizer que nós não iremos abrir mão de brigar pelos nossos direitos. A todo momento das nossas vidas, nós temos casos de racismo. A diferença para tudo que já aconteceu em 2022 é a reação das pessoas. É a possibilidade que as pessoas sabem que elas precisam estar mais unidas. Elas precisam estar em sintonia com a grande luta do combate ao racismo no nosso país. O racismo se dá em todos os lugares. Na saúde, na educação, nas filas, nos bancos, nos meios de comunicação. Mas esses racistas querem destruir os nossos territórios absolutamente sagrados. Sagrados e nossos. Heranças nossas. Nós estamos aqui para reafirmar, para dizer que a ignorância leva a sociedade a se posicionar de uma forma muito cruel. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas parem de ser ignorantes. Elas precisam aprender. Nem que a aprendizagem que elas tenham que fazer seja a aprendizagem que vai ter que retirá-las do convívio da sociedade. Porque racismo é crime. Nós precisamos botar essas pessoas nas cadeias. Lugar de gente criminosa, que tira vidas, que ofende, que humilha, que tenha coragem de dizer que das mãos de os negros não receberão o alimento. Ou tem coragem de perguntar ou de afirmar que eu posso estar sendo portadora de alguma doença maléfica que vai... Coitadinha da família dela. Não podem conviver com negros. Nós não podemos conviver com isso. Nós temos que dizer para o nosso povo, vocês têm direito. E esses direitos têm que ser protegidos, estão protegidos na Constituição. Estão protegidos porque a Constituição diz: racismo é crime. E quando você ofende a minha humanidade, a minha dignidade, quando você coloca todo o meu povo no mesmo lugar, e que você acha o branco, que acha que é o dono desse país, em que ele diz que está se protegendo, porque nós somos um bando de ladras e de ladrões, que nós queremos tirar tudo que eles têm, isso é racismo, da pior forma que existe nesse país. Então, eu, que faço parte do Movimento Negro Unificado, sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, que tem 44 anos. Agora, reconduzida para mais 2 anos à frente do Enem. Nós temos algumas tarefas. Nós não vamos abrir mão da educação, de uma educação pública de qualidade que dê conta de contar a história do povo negro para colaborar com o fim do racismo. Nós também temos que dizer que a saúde precisa passar por um processo de reorganização para atender a comunidade negra. Nós precisamos dizer para o Estado brasileiro que os negros nesse país precisam de moradias dignas. Nós precisamos construir, entregar para o próximo presidente da República, que com certeza será Inácio Lula da Silva, que nós temos um projeto para o povo negro nesse país,
que inclui todos os outros não negros também. Nós precisamos pensar uma nação em que dê conta de acolher a diversidade, respeitar. Nós temos que ter uma política de gerar empregos, mais empregos. Nós temos que ter políticas públicas para resolver alguns problemas de ordem muito cristalizada no nosso país, que é essa herança maldita de achar que todo negro, toda negra nesse mundo, ele tem que servir aos brancos. Nós precisamos ajudar o Brasil a sair dessa miséria de pensamento que tem organizado o pensamento de várias pessoas contra o povo brasileiro. Eu não posso mais acreditar que uma criança negra entre numa escola e que o professor não esteja preparado para receber essa criança, para acolher essa criança e para dizer para ela que a criança negra, ela descende do berço da humanidade. Sim, que nós somos os primeiros, as primeiras a estar dentro deste mundo e assim, a partir da África, do berço da humanidade, nós temos grandes possibilidades de continuarmos vivendo e fazendo toda a mudança no universo. Então, é preciso preparar os nossos professores, os administrativos, os atendentes da saúde, os médicos. Nós precisamos preparar o Brasil para abraçar e acolher a população negra. Nós precisamos compreender que o que nós fizemos há mais de 400 anos atrás foi sobreviver e que o país precisa pedir de joelhos perdão pelo crime contra a humanidade que o nosso povo foi submetido. A escravidão foi um crime quase perfeito, que tirou vidas, que tirou a possibilidade de termos escolas, de frequentarmos escolas, de termos casa, comida, renda, trabalho. Nesse momento, o Brasil tem uma dívida enorme com o povo negro. Tem uma dívida enorme com o povo negro de terreiro. Nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas afirmam coisas absurdas das nossas religiões e atacam as nossas casas. E não tem punição para isso. Nós precisamos dizer que nós temos direitos e que esses direitos não estão sendo preservados por quem gerencia o Estado, os municípios e o governo federal. Nós estamos por nossa própria conta. E por isso, esse espaço é o espaço de resistência. É o espaço de fazer com que as pessoas possam compreender que dos nossos terreiros a gente doa para o Brasil experiência coletiva de organização, de alimentação, de cuidado das energias, de cuidado com o corpo, da generosidade, de viver de forma absolutamente voltada para a grandeza dos seres humanos. E aí, aceitar os ataques? Não. E aí, fazer com que a gente possa compreender a nossa história e o nosso papel. Então, hoje, aqui nesse espaço, é para dizer para vocês que eu tenho toda a coragem do mundo, porque tenho vocês que estão fazendo a guarda do sagrado, das nossas histórias, dos nossos mais velhos, trazendo para hoje, para a realidade desse mundo que nós podemos viver, num mundo de forma harmônica, mas onde o respeito a todas as religiões precisa ser cobrado diariamente das autoridades e precisa fazer com que as pessoas que não militam, que não frequentam os nossos terreiros, que elas possam compreender o quanto é grandioso a nossa situação, as nossas vidas dentro dos terreiros.
Agora deu para poder falar um pouco do panorama, né? Sim, sim, deu. Eu acredito que deu para poder justamente falar sobre essa situação que nós estamos enfrentando e principalmente dessa questão do oportunismo, porque o que nós tivemos? Nós tivemos uma situação de pessoas que elas hoje em dia, como a gente disse, né, elas não escondem a raiva, o ódio, o rancor, a noção de que estão certas ao falarem as aberrações que eles falam, né? E eu acredito que a senhora conseguiu abordar de uma forma bem tranquila isso aí. Vamos lá agora para o segundo bloco, que aí a senhora vai ter mais uns minutinhos na hora da conclusão. Beleza. Então vamos lá. Como já está sendo gravado direto, isso aí tudo vai ser cortado. Depois edita. Tá bom. Isso, vai ser editado. Mãe Eda, na atual conjuntura que estamos vivendo, o que podemos fazer para que nossos direitos, enquanto comunidades tradicionais, enquanto povo negro, sejam respeitados? Eu acho que tem uma coisa que a gente faz muito bem, é a união, a unidade. Nós precisamos, entre nós precisamos combinar algumas ações absolutamente iguais em todo o país. Nós precisamos ter uma data, ou um local, ou uma frase sempre colocada permanentemente para dizer para as pessoas que nós estamos em alerta, sistematicamente, todos os dias, lutando contra o racismo. Tem que adotar um comportamento da unidade e do respeito às autoridades civilizatórias que nascem de dentro dos nossos terreiros. Então, para que a gente possa ter respeito, para que as pessoas possam compreender que nós somos um corpo que andamos pelo mundo, pelo Brasil, e que aonde nós estivermos, nós saberemos que nós podemos contar um com os outros. Então, eu acho que a gente precisa, um pouco mais, aqui, criar uma identidade nacional dos povos de terreiro, de uma civilização absolutamente dinâmica, mas que pode se auto-reconhecer e dizer: nós estamos aqui, não mexam conosco, porque eu não ando só. Então, eu acho que a gente precisava trabalhar isso. A gente precisava começar a combinar essas questões para a gente mostrar a nossa unidade. Os espaços de resistência são os nossos terreiros. Mas, ao sair dos terreiros, eu continuo defendendo as nossas tradições. De que forma? Através do quê? De gestos, do nosso corpo, de palavras, de sentido de ordem, de questionamentos, de cobranças, eu quero o respeito. Porque quem tolera não respeita, mas quem respeita na ação cotidiana e na cobrança da legislação para nos proteger é necessário. Então, eu preciso estabelecer esse diálogo com quem é de terreiro, que está dentro da escola, que está na saúde, que está nos bancos trabalhando, que estão nas feiras. Eu preciso criar esse sentimento de pertencimento racial, tradicional e de autoridade pública e privada. Eu preciso agarrar em alguns símbolos que, de fato, me dê condições de eu conseguir a unidade com o outro. Então, eu acho que é aquela coisa, nós precisamos compreender. Não toque no meu amigo, não toque no meu parceiro. Respeite a minha tradição. Porque se não respeitar, a gente vai fazer você pagar muito caro, porque você está desrespeitando a Constituição e a liberdade de ser
que a gente quiser ser dentro do nosso país. Porque nós respeitamos todas as outras. Aliás, a gente não quer nem saber das outras religiões. A gente nem comenta, não fala nada. A gente acha que todo mundo deve existir, porque esse é o princípio das nossas casas. Mas precisa nos respeitar. Então, respeito é bom e nós gostamos. Achei. Com esses ataques que o povo negro está sofrendo, principalmente as mulheres, as comunidades tradicionais de uma forma geral, a senhora acredita que a solução passa pela política? Com certeza. Essa política que tem os partidos como organizadores, nós precisamos estar dentro desses espaços. Mas não é só para a gente elegê-los. Nós precisamos dominar, conhecer. E nós precisamos nos colocar como pessoas que vão participar do processo eleitoral para sermos eleitos e eleitas, para nos representarmos nesses locais onde o poder está sendo, mais uma vez, gestado. Então, portanto, a participação de mulheres, da população LGBTQIA+, dos quilombolas, dos homens negros desse país, como pessoas que possam estar contribuindo na discussão de como gerenciar uma cidade, um estado e um país, ele é fundamental. Nós estamos já preparadas, como eu já disse no início. Nós temos condições e conteúdo e sabemos como é que funciona. Nós sabemos como é que a economia funciona. Nós sabemos como a educação se dá, a saúde, como a gente precisa ter uma política de moradia, de devolver as terras para os verdadeiros donos das terras, de fazer uma política de divisão das riquezas. Então, portanto, nós precisamos estar presentes, disputar, ganhar e ter condições de assumir e nos proteger. Porque cada vez que o negro se coloca para a defesa da sociedade e do nosso povo, eles querem tirar nossas vidas. Nós precisamos saber disso. Mas nós não podemos deixar que as pessoas falem por nós. Nós temos que estar nesses espaços. Então, ir para esses espaços, disputar, vencer, tem que ser também um dos trabalhos, uma das nossas pautas, para que a gente possa, em um futuro bem breve, subir as rampas do Distrito Federal, subir a rampa, levando uma mulher negra para assumir a presidência desse país. Axé, com certeza, eu penso que se as mulheres são mais, né, de 52% da população brasileira, por que não nós termos a representação das mulheres também nessa mesma proporção? Ainda dizer mais uma, o nosso povo negro tem uma noção de que deve estar na luta, mas poucos pensam que essa luta ela realmente passa pela política, ela passa pela questão da representatividade. O nosso povo, por vários anos, sempre deu uma outorga para que outras pessoas falassem em nome dele. E esquece que ninguém vai poder nos representar melhor do que nós mesmos. Ninguém vai poder estar nos espaços, seja ele no legislativo, no executivo, no judiciário, do que nós mesmos. Então, é uma situação que o nosso povo precisa de ter essa noção e que precisa de ver que essa é a solução. Mas vamos lá para a nossa terceira pergunta. A Constituição Federal de 88 prega a igualdade entre todos os brasileiros. Por que, na opinião da senhora, nós temos tido tantos ataques? Será que existe uma parcela da sociedade que segue o modismo racial adotado por uma parcela dos políticos? Ou dentro dessa população também existe esse mesmo racismo?
É triste, mas não é modismo. Isso está dentro deles. Eles não superaram a questão de ver que nós, negros, temos a possibilidade, a grande potência de seguirmos conquistando as grandes vitórias, estudando, contribuindo com o país. Então, a cada momento que eles percebem a nossa organização, tem essa resposta, vem esse racismo que atropela, que tira vidas, que autoriza o Estado brasileiro, né, porque alguém está gerenciando o Estado, a matar e a comemorar as mortes da população negra, com a desculpa de que eliminou uma pessoa que fazia mal para a sociedade. Então, nós temos uma sociedade, e grande parte dela se organiza próximo do genocida número 1 do nosso país, em que ele diz que nós, negros, estamos aqui para servi-los. E nós estamos aqui para dizer o contrário. Nós queremos o Brasil para nós. Nós queremos viver uma democracia. Nós somos contra todo tipo de opressão. Nós queremos saúde. Eu gosto muito, eu vou mostrar para vocês, essa aqui, vacina, queremos vacina no braço e comida no prato. Isso aqui é uma coisa e que nós, negros, sempre dissemos, nós queremos trabalhar para garantir o sustento da nossa família. Nós queremos, hoje, a vacina virou um sinônimo de resistência, de quem quer viver, de quem não quer a morte, porque existe alguém que quer uma política para destruir o povo brasileiro. Então, o racismo, ele faz isso. Ele adormece, ele desperta, ele é cruel, ele vai para cima das pessoas, ele tira a razão das pessoas, ele até coloca negros contra negros, no sentido de que alguns acham que nós, negros, estamos exagerando, que não pode ser assim. Nós temos que ser assim. A radicalidade da luta contra tudo aquilo que nos fez muito mal, que nos tirou as nossas famílias, que deixou na rua, sem moradia, uma grande parcela da população. Esse racismo que estrutura as relações, que alguém diz que acha que é natural uma mulher viver numa casa que eles dizem ser de família e esquecer a sua própria família. Viver num regime de escravidão em pleno 2020. Mulheres que vão com a promessa de que serão da família e são excluídas, tratadas como escravas. Esse é o país que nós temos. Será que ninguém percebeu essa mulher nessa casa sendo escravizada? No interior de Minas Gerais, nós temos um exemplo, e esse exemplo, ele nos doeu muito, porque a família abastada, rica, branca, de um professor universitário, escravizou e fez até com que ela casasse, contraísse matrimônio, para que eles pudessem continuar recebendo a pensão para continuar sustentando a vida desses brancos. Então, portanto, existe um racismo perverso nessa sociedade que nós vivemos, que precisa ser aniquilado. Os racistas despertaram porque existe uma pessoa que todos os dias tem uma manifestação contra mulheres, negros, população LGBT, que é o presidente da República. Um homem homofóbico, um homem lesbofóbico, racista, fascista, que tem feito um desserviço para a nossa população. O racismo persiste. E nós temos que persistir do outro lado para denunciar e para colocar na cadeia as pessoas que agem de forma cruel, utilizando o racismo para nos eliminar. Com certeza, infelizmente, eu vejo isso no nosso dia a dia. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos cenas abomináveis, onde eles invadiram
e destruíram um terreiro na cidade de Esmeraldas, aonde eles chegaram em Ribeirão das Neves, que é uma cidade também da região metropolitana, e nesse caso pegaram uma filha e tiraram da mãe, porque a professora e o conselho tutelar achou que alguma coisa deveria ter acontecido, e o pior, quando chegou na autoridade policial, o delegado de polícia também corroborou com isso, né? E aonde nós tivemos dentro do metrô uma senhora que hostilizou, e mais de 20 pessoas que gravaram isso, né, dentro do metrô de Belo Horizonte. Esse caso que a senhora falou desse professor universitário, que também me chocou, apesar que eu venho falando isso sempre no fórum. Logicamente, as pessoas têm raiva, e eu não sou contra a academia, de forma alguma. Mas, porém, contudo, todavia, o que acontece? Nós não podemos esquecer que o formato da academia que nós conhecemos, ela é europeia, eurocêntrica e cristã. O nosso povo, quando se vai para a academia e recebe os títulos que ela os dá, e é o título que é válido socialmente, e eu não estou questionando isso hora nenhuma, mas muitos dos nossos se esquecem do formato, que é um formato dominador, é o formato que dominou o Ocidente conhecido todinho, é um formato do capitalismo, sim, aonde quem tem dinheiro tem, quem não tem dinheiro não consegue sobreviver, não consegue ter dignidade. A mãe, que tem 3, 4 crianças dentro de casa, que às vezes é mãe solo, ou às vezes o pai ou o progenitor dessas crianças está preso, ela não tem uma condição de deixar essas crianças em uma escola, em uma creche, em um lugar que ela tenha confiança em deixar e poder ir trabalhar. E às vezes, quando ela vai trabalhar, aí recebe o nome da maior autoridade do Executivo Nacional, de que essas pessoas nunca quiseram trabalhar, de que essas pessoas nunca quiseram, que estão em uma condição vulnerável, justamente porque elas não lutaram por aquilo. Então, é um absurdo a gente ver isso. E isso, infelizmente, tem que mudar. Esse racismo, essa situação, ela tem que realmente acabar. Mas, dando prosseguimento à nossa conversa, vamos lá para a nossa quarta pergunta. A senhora, como uma das grandes mães do povo afro-brasileiro, acredita que nós teremos uma igualdade nos próximos anos, que nós teremos menos ataques, que nós teremos uma situação que, por mais que a gente saiba que o racismo não vai acabar, mas que nós tenhamos uma consciência do povo brasileiro pelos fatos que vêm acontecendo no nosso país? Eu acho, assim, eu tenho grande esperança, porque a resposta que nós tivemos agora, do chamado para a responsabilidade dos negros serem candidatos para nos representar com conteúdo, foi uma resposta muito boa. Nós estamos fazendo coro com quem já está no parlamento e com as pessoas que precisam para fazer com que a legislação seja cumprida. Então, quando você me pergunta, eu tenho certeza de que muitas coisas, por conta daquilo que você já trouxe. Você trouxe 3 exemplos de pessoas que reagiram à violência racial, de uma forma ou de outra. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos acentuar isso. Precisamos trazer a juventude para mais perto, para compreender o quanto é importante nós continuarmos defendendo a nossa cultura política da defesa dos nossos terreiros. Nós precisamos compreender que existe toda uma política gestada por esse governo genocida de aumentar a miséria e a pobreza, porque isso faz com que
todos nós da população negra fiquemos mais fragilizados. Nós vamos ficar correndo atrás da sobrevivência, da comida, da vacina, do prato de comida. Nós vamos ficar atrás para pagar o aluguel, para morarmos muito mais longe, porque nós vamos ter a necessidade de sobreviver. Por isso a gente defende a renda básica. Uma renda que toda família deveria ter acesso, porque é o mínimo para as pessoas sobreviverem. Nós precisamos de uma política neste país de moradia séria, que dê conta de observar o quanto é importante essa vivência na comunidade. Uma comunidade tem que ter casas e tem que ter instrumentos, eu falo pedagógicos, de acessibilidade para toda a população. Eu preciso morar num bairro onde eu possa caminhar, onde eu possa fazer compras, onde eu possa ter o serviço de transporte, de lazer, onde as crianças possam viver em comunidade, indo para as escolas próximas de sua casa. Eu preciso saber que esses espaços serão construídos para beneficiar a grande maioria da população negra. Essas pessoas precisam ter energia. Nós precisamos discutir o sinal da internet de forma gratuita para toda a população, porque eu preciso que essa população ela possa entrar e navegar nas redes. Mas também preciso que essas pessoas possam caminhar nas ruas. Precisa ter asfalto de forma equilibrada. Eu preciso ter saneamento básico, água tratada. Eu preciso que essas pessoas possam sair das suas casas num transporte decente e que elas possam ir trabalhar, ter o seu dinheiro e decidir o que elas querem fazer com a sua renda, esse trabalho digno. Então, nós temos que ter pessoas e estamos preparados para apontar, para ajudar a comunidade a escolher pessoas que vão nos representar para, concretamente, fazer brotar das cidades espaços e locais para viver, para a gente viver em paz. E a segurança, ela precisa ser uma segurança para dar segurança às nossas vidas, e não uma segurança pública para assegurar patrimônio e patrimônio de algumas pessoas. Não preciso distribuir armas, eu preciso distribuir livros. E não é uma visão romântica, é uma visão de que a gente precisa deixar as pessoas muito bem à vontade, envolvidas dentro da educação, para elas ajudarem no desenvolvimento do nosso país. Com certeza. E o que me deixa mais assim perplexo, porque muitos acreditaram, né, que essa distribuição, né, que essa liberação, né, de armas seria todo mundo, né, o símbolozinho da arminha, que todo mundo iria ter arma, né, que todo mundo ia pensar, né, às vezes já assistindo aqueles faroestes norte-americanos, né, onde aquele faroeste lúdico, né, que acontecia aqueles duelos, só pode, né, a cabeça das pessoas realmente, eu não sei aonde o povo brasileiro foi se iludir com esse engodo que foi colocado, né, por fake news, pela mente de alguns, né, pela bancada que tem aí uma força enorme do capital, que é a bancada da Bíblia, né? E aí eu não estou falando mal de religião nenhuma, estou falando mal, sim, das pessoas que querem o poder e que se beneficiam desse poder para poder chegar e ter a coragem, numa reunião nacional de prefeito, a vender Bíblia a R$1.000 cada uma. Nada contra a Bíblia, nada contra a religião de ninguém. Agora, o ato de vender a Bíblia a R$1.000, esse aí tem que ser condenado. O ato de se vender uma caneta e dizendo que essa caneta vai ser ungida para que a pessoa passe no concurso por R$1.000, dentro de um encontro nacional público, isso tem que ser, sim, condenado e não aceito por nenhuma religião, por ninguém que é sério. É o estelionato religioso. As pessoas precisam ser impedidas de fazer isso. Isso é uma afronta
à nossa inteligência e ao Brasil. Nós somos um país laico. Agora, por que nós estamos nesse espaço? Nós estamos nesse espaço para defender eu acho que é uma possibilidade de saídas através da religião de matriz africana para o Brasil, que é o tempo todo atacado. Nós precisamos estancar isso. É proibido por lei. Nós não podemos preferir uma religião em detrimento da outra. O Estado é laico. Viver isso tem que ser um compromisso de quem gesta uma cidade. Uma cidade olha para todos, todas e todos. Uma cidade respeita todos os espaços, mas o nosso terreiro não é respeitado. Então, nós estamos aqui, na resistência, para denunciar e para dizer: nós não podemos compactar com esse tipo de violência contra o nosso povo. E todos eles, quando a gente, às vezes, faz uma fala, ou que a gente fala sobre isso nos espaços públicos, a maioria querem nos desqualificar, a maioria deles dizem que isso não existe, que esse racismo, que esse preconceito, que esse fascismo que está presente nas instituições, aonde muitos foram corruptados, muitos foram literalmente, e alguns mortos, né, que alguns dos nossos estão indo embora, não foi só o Dom Felipe e o outro indigenista, não. Muitos dos nossos estão indo, muitos dos nossos estão sendo ameaçados por serem pré-candidatos, inclusive nas periferias, muitos estão sendo hostilizados e muitos, inclusive, dentro do púlpito, né, das pseudo-seitas neopentecostais, porque eles estão atacando o nosso povo e fazendo com que as pessoas tenham medo de falar, tenham medo de se candidatar, tenham medo de dizer as atrocidades que estão passando no dia a dia. Mas vamos lá, essa pergunta eu acho que eu deixei ela para a última, porque eu acho que ela é uma pergunta que ela consegue dar uma visão geral, principalmente para os nossos, sobre o que nós desejamos, né? No caso, a quinta pergunta, vamos lá. O que a senhora espera a partir do próximo pleito eleitoral? Ou seja, terminou outubro, terminou novembro, porque em alguns estados a gente sabe que uma eleição para governador tem sim o segundo turno, né? Para presidente da República, eu espero que não esteja, né? Não esteja essa história, que no primeiro turno a gente já resolva. Mas o que a senhora espera depois que terminar esse pleito eleitoral? O que a senhora espera do Brasil? O que a senhora espera dos nossos políticos, dos nossos representantes, de quem vai governar esse país, nos estados, dentro do Congresso Nacional, que é o nosso grande gargalo, dentro das assembleias legislativas estaduais, dentro do Senado Federal, porque uma parte, um terço, acredito, do Senado Federal vai estar tendo aí eleições para mais ou menos 27 senadores, salvo me engano. O que a senhora espera sobre isso e o que a senhora espera em relação ao que vai acontecer para o nosso povo? Então, eu achei fantástico você fazer essa pergunta, porque eu estou muito esperançosa. Eu acho que gente preta votando em gente preta, gente branca antirracista votando em gente preta, criar uma forma de nos reunir para a gente dar o grande grito de Zumbi e de Dandara, sabe? Nós estamos aqui e vamos lutar pelas nossas vidas. Eu acho que o voto negro vai ser muito importante, porque nós precisamos cultivar mais. A pauta do Brasil tem que ser uma pauta que decida
as vidas da grande maioria. Essa grande maioria precisa ter voz no parlamento. Então, a gente precisa sustentar as nossas histórias e as nossas lutas e a resistência também através da ocupação de espaços. Nós temos que falar de cotas, de casa, de comida, de roupa, de educação, de economia. Nós precisamos falar que nós somos contra a pobreza, a fome. Nós precisamos dizer que nós não queremos mais dor, nós queremos vida, não queremos morte. Nós precisamos dizer que nós gostamos, sim, de futebol, mas um futebol que nos represente e que nos respeite. Nós precisamos ter lazer, nós precisamos ter uma comunicação que comunique, não uma comunicação que dite as ordens para aquilo que eles querem que nós sejamos. Nós estamos, a partir de 2022, a partir de outubro, com uma grande tarefa: eleger, antes de outubro, eleger mais negros. Nós precisamos escolher nas nossas cidades as pessoas que falam aquilo que vão fazer e que está de acordo com aquilo que a gente pensa. Nós não vamos votar porque o cidadão é meu patrão, porque o cidadão arrumou uma vaga para mim na escola. Isso é obrigação do Estado. Tem emprego e você já paga com o seu serviço. Nós temos que eleger mulheres que tenham coragem de modificar a sistemática desse parlamento. Nós precisamos não conviver com golpistas. Nós precisamos fazer uma lista. Estes já foram eleitos e bem eleitos. Não precisamos dele mais. Nós precisamos fazer com que a gente possa ter um Brasil representativo. Nós precisamos garantir as cadeiras dos nossos. Nós precisamos dizer para o Brasil que nós estamos preparados. Então, dá mais sentido às nossas vidas. Isso é muito bacana. Eu acho que esse saber africano, essa possibilidade de viver formas diferentes, de sobreviver, nos deu, neste momento, a condição, talvez a cosmovisão, de saber que nós somos importantes para o Brasil. Que o Brasil hoje precisa de nós. Que o Brasil hoje precisa compreender o quanto nós somos diversos e que as religiões, assim como todo mundo quer chamar, afro-brasileiras, ou de matriz africana, ou as nossas o nosso povo, que são considerados matriarcas de uma cultura que nos trouxe até aqui, que a gente precisa compreender o que é o candomblé, o Xangô de Pernambuco, o batuque baiano, a jurema, a pagelância, o toré, a umbanda, os caboclos, os pretos velhos, o canto, a dança, a nossa forma de viver as nossas vidas. Eu acho que nós estamos absolutamente preparados para dizer para o país que nós não vamos deixar morrer as nossas histórias, as histórias do povo negro nesse país de resistência. E por isso nós queremos sentar nos lugares também muito importantes, no parlamento. Nós queremos estar nos conselhos municipais de saúde, educação, da cultura. Nós queremos estar na presidência dos partidos, dos sindicatos, das centrais. Nós vamos estar na associação de bairros. Nós queremos estar nos conselhos escolares, representando pais, mães, filhos, professores. Mas nós queremos estar em todos os lugares em que se respira poder para modificar ou para a gente tentar ser, de fato, o controle social das nossas vidas. Nós não podemos ficar refém de um pilantra, presidente da República, que diz que com R$400 a gente vive bem.
Vive não, presidente. Porque nós precisamos de alguém que defenda trabalho e renda com dignidade. Defenda que nós precisamos ter uma aposentadoria com muita... No final das nossas vidas, já cansados, nós não podemos continuar trabalhando e morrer exauridos de tanto trabalhar para a nação. Chegou a grande hora de nós assumirmos esse país com um projeto construído por nós e junto com as autoridades civilizatórias dos nossos terrenos, que são espaços de resistência. Eu estou pronta. E eu digo todos os dias, racismo é crime. E quero dizer para vocês que faço com o mundo. Vidas negras importam. Importam porque são por as vidas negras que trouxeram esse país até aqui. E que vai continuar lutando pela democracia, por educação pública de qualidade, pela saúde de cada um nesse país, por emprego, por renda, pelo respeito às religiões de matriz africana, por um Estado laico, por eleições e mais eleições do povo negro, pela felicidade do povo, pelo lazer, pela possibilidade de eu poder ter minhas filhas, minhas netas, vivendo num país, de fato, que esteja colaborando com o fim do racismo no nosso país e no mundo. É isso. Axé. Eu tenho para mim, Maeda, que o nosso povo, na sua grande maioria, percebeu depois de 2018, aliás, na verdade, depois de 2016, né, para cá, a necessidade da democracia. E percebeu que nós não podemos mais não votar no nosso povo. Eu acho que esses anos negros, sombrios, que nós... negros e sombrios no sentido, como eles aí muitos vão falar assim, mas no sentido racista. Não, no sentido de apolítico, no sentido de dizer para o nosso povo que nós ficamos à margem da sociedade. Nós ficamos jogados. Aqui em Belo Horizonte, como a senhora sabe, nós tivemos nas últimas 4 semanas cenas abomináveis. No Rio de Janeiro, eu conversei com algumas pessoas de lá, os ataques dos traficantes de Cristo voltaram a acontecer. Em Salvador, na Bahia, a Lagoa do Abaeté foi, mais uma vez, tentada ser tirada do nosso povo pelas mãos dos corruptos, pelas mãos dos políticos corruptos. Eu pergunto à senhora, e de uma forma bem clara, a senhora vê um plano de poder nacional aonde é sedimentado pelo capital, por políticos eleitos de uma forma que eles têm compromisso com esse capital, e que também pessoas que ao longo, né, de determinadas situações foram corruptados, foram entregues pela força do dinheiro ou pela força da pressão de alguma situação. A gente teria uma solução para que no próximo governo todo esse mal que foi feito de 2016 para cá, a gente poderia ter uma reconstrução do Brasil, vamos assim dizer? Nós vamos trabalhar para isso. Nós temos muitos problemas no país, né? Inclusive, quando você brinca com as palavras, né, dos anos que foram anos difíceis para a gente,
pela convivência, pela truculência, pela falta de respeito, pela tirada de vidas de muitas lideranças, nós ainda precisamos contar para o Brasil essa história de verdade. E com muita paciência e com muito cuidado, para a gente não esquecer nada, 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 nada. Nesses anos difíceis, de truculência, de ditadura, morreram muitos de nós. Mas quem somos nós? Negros, sem identidade, sem nome. Eles continuaram nos matando. Lembram muito dos brancos, da classe média ou ricos, que estavam na Revolução por acreditar, mas eles tinham casa, família, e puderam até contar com alguém que escrevesse as histórias deles. Nós precisamos contar a história dos nossos, dos anônimos, dos negros que, com convicção, com muito estudo, entraram para garantir a democracia no nosso país. Então, os anos difíceis se arrastam para nós até hoje. Eu poderia aqui, como uma boa professora, fazer uma chamada. Iria faltar, na minha chamada, algumas vozes que não teriam condições de dizer do chamado da professora: presente, professora, eu estou aqui. Eu poderia começar dizendo de Cláudia, arrastada no tamborão. Ela não estaria mais na sala para dizer: presente, professora, estou aqui. Do Miguel, que foi violentamente arrancado dos braços de sua mãe, numa violência de uma patroa egoísta. O Miguel não falará: presente, professora, eu estou aqui. E aí poderia continuar dizendo: Kathleen, Tiago, Mateus, Bruno, João, Genivaldo, todos mortos por conta desse racismo que se arrasta no nosso país. Então nós precisamos continuar lutando por uma democracia verdadeira, atenta à diversidade, pelo respeito de sobreviver e de viver no nosso país, pelas mudanças históricas que nós temos que providenciar no cotidiano da escola. Mas a gente vai precisar contar com a família, vai precisar contar com todos os artistas vigorosos desse país que assumem para eles a tarefa de, no palco, na vida cultural, através da vida política e consciente, eles falam poesias, declamam poemas, cantam músicas. É a mesma coisa da circularidade da roda de capoeira, onde o círculo ele se apresenta na frente de um atabaque, do berimbau, da circularidade, dos corpos indo e vindo, fazendo pergunta e dando respostas, da voz que ecoa pelos cantos, né, da roda, e que chama o povo para grande responsabilidade. Nós precisamos muito de todo mundo. Nós vamos precisar que as pessoas saiam no dia da eleição, que ponham a sua melhor roupa, que ponham o seu melhor sorriso e saiba que vão ter que eleger, no Brasil todo, pessoas que nos representem, que digam o que eles querem para nós, quais são os benefícios que eles podem trazer numa cidade gestada por alguém que valoriza a vida. Não temos tempo mais de compactuar com machistas, racistas, fascistas, genocidas. Essas pessoas que são pré-candidatas a não nos representar, ou candidatas que não nos representarão nunca. Portanto, de olho nas propostas. Vamos conversar entre nós. Façamos os nossos manifestos. E se alguém
é contra a vida, não serve para representar as nossas vidas. Axé, com certeza. Eu acho que a senhora proferiu uma aula magna para o nosso povo. O nosso povo é carente, entendeu? De falas potentes, de falas experientes, de falas de pessoas que realmente têm a coragem de dizer o que acontece. Então eu gostaria de agradecer a senhora mais uma vez. Muito obrigado. Gostaria que a senhora tivesse presente dia 7 de setembro na abertura nacional do Fórum e gostaria que a senhora fizesse as suas considerações para o nosso povo. E dia 7 de setembro estaremos juntos na abertura nacional do Fórum, justamente no dia, né, que o Brasil é independente, né, entre aspas, porque para o nosso povo ainda nós temos, infelizmente, que lutar muito para que essa independência chegue, e vamos lutar. E eu acredito que a cada brasileiro ou cada brasileira que perceba o que vem acontecendo, a falta de comida na mesa, a passagem de ônibus cara, a falta de ter condições de comprar uma fruta, um legume, a falta de ter condições de sair na rua, porque está complicado, até mesmo para poder simplesmente dar uma volta no quarteirão da sua casa. A falta de água, a falta de luz, a falta de saneamento básico de forma geral. Eu acho que todos e todas entendemos isso, independente de ter qualquer instrução que tenha. Nós estamos percebendo o que anda acontecendo com o nosso país. E a resposta está no voto. É a única forma. É a única forma democrática, é a única forma construtiva e é a forma que o nosso povo tem que entender, porque nós somos a maioria desse Brasil. Desde a sua formação até os dias de hoje. E eu acho que permanecerá isso por muitos séculos. O povo negro é a maioria. Só não se deu conta disso. Só não se deu conta da força que tem. E eu tenho que agradecer a senhora por trazer essas mensagens para o nosso povo. Muito obrigado. Um excelente, como diz, um excelente outubro de construção, porque o outubro acho que vai ser libertador para o nosso povo. As suas considerações, meu muito obrigado. Muito obrigado. E que nosso Pai Exu, que é o Senhor da comunicação, Pai Ogum, que é o Senhor dos caminhos, Pai Xangô, que é o Senhor da justiça, esteja sempre com a senhora, sempre te iluminando e trazendo para a senhora e para os nossos a força, o discernimento, a condição de lutar. Muito axé. Eu quero agradecer e dizer para vocês que espaço bacana de resistência. Estarei com vocês dia 7. Já está na minha agenda. A minha agenda dia 7 de setembro vai ser resistir. E quero estar com vocês para resistir mais. E dizer para vocês, povo de terreiro, vamos nos organizar. A resposta tem que ser pedagógica, estratégica. Eu preciso contar com cada coração, com cada mente, para a gente subverter toda essa ordem capitalista, maligna, que nos persegue. Nós precisamos colocar o racismo, os racistas, nos seus devidos lugares, longe do convívio social. Nós temos o direito, todas as pessoas que frequentam, que estão dentro dos terreiros, são autoridades e devem ser respeitadas. Não mexam comigo, porque eu não ando só. E aí eu quero dizer para vocês que está na hora de nós nos unirmos para a gente ir mais longe. Nós precisamos de cada uma, de mulheres que unam contra o machismo, contra o feminicídio
E nós precisamos trazer os homens para essa luta. Nós precisamos lutar contra esse fascismo que se prolifera na nossa sociedade. Para isso, nós precisamos eleger gente que dê conta de construir uma grande defesa de nós. Então, tarefa nossa. Voto negro, voto negra tem que ser. Nós precisamos construir isso. E abraçar todos vocês. Espero poder abraçar pessoalmente, porque nós precisamos passar por essa pandemia. Sairmos vivos, mas nós precisamos homenagear e agradecer as famílias que sofreram as perdas. E essas perdas nós precisamos cobrar desse governo genocida, que não teve habilidade para tratar das vidas. Nós, do Movimento Negro Unificado, queremos nos somar a todos os movimentos desse país, a todas as entidades, porque a gente quer lutar contra a opressão, contra o racismo. Nós queremos continuar que o nosso povo reaja à violência racial. E nós precisamos convocar os não negros para que eles possam, junto conosco, construir um país que dê conta da nossa diversidade. Muito obrigada. Conte sempre comigo. Achei, achei. Gratidão.